Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, dessa vez eu vou estar aqui continuando a série de scripts, tá certo? Trabalhando aqui com mais um script embed. Bom, esse script em especial, ele é interessante, porque a gente vai deixar de tratar do ambiente, digamos assim, de ataques passivos, né? Então seriam ataques que não são bem diretos, são coleta de informação, ataques que são mais para destruição do computador, né? Então, tipo, criar muitas pastas, destruidor de memória, que é o fork bomb, né? E coisas desse gênero, a gente vai partir disso para um cenário mais focado em algum objetivo que um hacker utiliza bastante. E qual é, esse script que a gente vai criar? Bom, a gente vai criar um scanner, né, de IPs. Então a gente vai descobrir aqui basicamente quais são os hosts da rede, quais são os computadores que estão conectados à rede. Isso pode parecer fácil, mas não é tão fácil assim quanto parece. Primeiro porque para você saber disso, se a gente fosse entrar em um cenário normal, sem utilizar programas hackers, sem nada desse tipo, se fosse para a gente saber disso, a gente ia precisar ter acesso ao roteador, né, da rede. Porque só ele que tem acesso de todos os hosts que tem na rede. Isso, lógico, eu estou falando em uma rede não é compartilhada com Active Directory, nem esse tipo de coisa. Mas se a gente botar aqui Net Users, por exemplo, vocês vão perceber aqui, ó, só aparece isso daqui, ó. Só aparece um computador aqui. No caso, só aparece o meu computador. Por quê? Meu computador não está conectado a uma rede com Active Directory, não está conectado a uma rede que tem um servidor. Então não tem um líder da rede, digamos assim, né? Por não existir esse líder da rede, não tem como a gente saber quais são os endereços de IP, quais são os computadores que estão conectados à rede. E quando eu falo de endereço de IP de computador, eu também estou incluindo celular, eu também estou incluindo impressora que tenha conexão com Wi-Fi, eu também estou incluindo qualquer coisa que tenha um IP, tá bom? Ok, a função básica aqui do IP vai ser o seguinte. Tem como a gente saber qual rede, ou se um IP existe na rede. Então a gente pode, por exemplo, vir aqui, dar um ping 92.168.0, opa, 168.0.1. É o roteador, tá certo? Roteador da minha rede, já sei disso. Então tem como saber se ele está online, tá vendo? Então aqui tem a resposta, né, de tempo do roteador. E ele diz, e o roteador responde para mim dizendo que está vivo, que está online. O que, é que a gente vai fazer? Bom, a gente não tem acesso nenhum, o computador não tem esse tipo de acesso à rede. O que a gente vai fazer basicamente é pingar para todas as possibilidades de porta que tem na nossa rede. Para a gente saber disso, é só a gente utilizar o comando ipconfig, que a gente vai ver a máscara de subrede, certo? No caso, o meu adaptador de rede que eu estou utilizando nesse computador aqui, não em máquina virtual, nesse computador mesmo, é esse daqui, ó. E ele tem uma rede 255.255.255.0. O que significa isso? Basicamente, isso daqui são os códigos em bit, né? Então, isso daqui é a possibilidade de hosts que tem. Quando a gente coloca aqui 255, significa que todos esses hosts aqui não podem ser utilizados, tá certo? Então, todos que tem 255 aqui não podem variar. No caso, 192.168.0 não vai poder variar. Todos os endereços de IP têm que ter essa informação do 192.168.0. Os IPs só vão conseguir variar quando eles chegarem aqui. No caso, o 192.168.0 vai continuar fixo e os valores de IP só vão variar nessas três últimas casas aqui. Tá certo? Sabendo disso, eu consigo perguntar para quais computadores existem na rede. Então, por exemplo, se os computadores só vão variar dessa última casa aqui, e como eu sei que o limite de bits é de 0 a 255, né, sendo 255 broadcast em geral, 1, por exemplo, às vezes é de roteador, depende muito do roteador Linux ou Windows, né? Mas, sabendo disso, a gente consegue, digamos assim, pingar só para as portas necessárias, né? No caso, só existem 255 portas necessárias nesse estilo de rede. Se a rede tivesse sub-rede, o que quer dizer isso? Significa que fosse uma rede, por exemplo, em que conseguisse ter mais ou menos hosts, a gente poderia avaliar e tentar descobrir quais são esses hosts, né? A partir da lógica mesmo. É só você entender um pouco de redes aqui, entender que 255.255.255 é rede barra 24. Né? Se fosse 192 aqui, por exemplo, teria mais hosts.
Se tivesse uma continuação aqui, se fosse, sei lá, 255, 255, 255, 128, por exemplo, significa que teria menos host. Geralmente as redes LAN, né, as redes de casa, sei lá, escritório às vezes, ou coisa assim do gênero, elas são /24. Quer dizer que elas têm exatamente esse tipo de subrede. Então eu vou criar um script baseado nisso, tá certo? Se vocês quiserem, vocês, lógico, podem fazer um script que se adeque a todas as situações. Mas eu vou estar criando um script só baseado nisso daqui. No caso, ele vai conseguir pegar redes que tenham 255, 255 e 255, ou então menos. Né? Você só precisa saber qual é o range, o alcance de todos os IPs, tá certo? Então, no caso, a gente vai utilizar o comando ping, né? Vou botar aqui echo off. Você tem uma variável chamada fixo. Essa variável vai ser destinada, basicamente, a digite a parte fixa. Tá bom? Então, é a parte que não varia do IP. Beleza, eu vou criar mais outras duas, chamada número inicial. Tá bom? Número inicial. Aí ele vai ir somando o valor, o range do ping, né? Vou botar aqui número final. Tá bom? Número final. Vou botar 2 pontos, só para não ficar algo esquisito. Tá bom? Beleza. Aí como é que a gente vai fazer isso? Bom, a gente tem que fazer um sistema de loop. Né? Então ele tem que fazer requisições o tempo todo. Termina a requisição, encontra que não tem rede, ou encontra que tem rede, ele volta para a requisição. Então, no caso, eu vou fazer uma função. Eu acho mais fácil com função. Se vocês conseguirem fazer de outra maneira, utilizando for, por exemplo, eu posso trazer em outro vídeo mostrando como se faz com for. Tudo bem, podem tentar. Eu acho mais fácil com isso daqui porque eu acho mais aberto, mais dinâmico de você tratar, fazer as requisições. Até mesmo porque a velocidade disso depende de quanto tempo vai demorar para você conseguir a resposta do computador. Então, basicamente, a gente está perguntando para o computador se ele está vivo. Você está ligado? Você existe? E aí ele responde para a gente. Lembrando que esse computador, o que a gente está fazendo aqui, basicamente, é pingando para uma porta específica. Né? A gente está chamando uma porta. Essa porta é a porta ICMP, tá certo? Que é a padrão do comando ping no Windows, tá certo? Então a gente bota aqui ping, por exemplo, e a gente bota aqui porcentagem fixo, ponto, eu vou botar aqui número inicial. Beleza. O número inicial vai ser o que vai aumentar com o tempo. Mas antes dele, eu tenho que utilizar o comando if, tá bom? O que a gente vai fazer com o comando if? Basicamente, a gente vai verificar se o ping feito para a rede já chegou no limite do seu número. Então, a gente não pode pingar, por exemplo, 256, porque não existe host 256. Não existe host 300. Então, não existe 192.168.0.300, entendeu? Nesse caso, nesse tipo de rede IPv4, né, não existe. Então, a gente não vai pingar para eles, basicamente. O que eu vou colocar aqui, então, é o número inicial, que vai ser o número que vai ficar alterando também. Né? Eu vou perguntar se ele é igual ao número final. Caso isso aconteça, eu quero que ele mande um goTo. O goTo é uma maneira mais fácil de a gente utilizar aqui no BAT, tá bom? Porque o BAT ele não é tão rígido. Em programação, geralmente você vai falar que não é muito legal utilizar o goTo. Mas não tem problema aqui, tá? É só um programa que vai repetir comandos. Então não tem tanta importância, né? Vou botar aqui fim, por exemplo. Tá bom? E aí a gente vai criar uma função chamada fim. Essa função eu vou botar um echo fim do programa. Tá bom? E aí eu vou botar um pause com a expressão no. Já chegou aí no valor, mas o número precisa aumentar, né? Então a gente precisa dar um set barra A, botar número inicial, o mesmo valor, igual a porcentagem número inicial, porcentagem mais 1, tá bom? Para ele ficar dando o range do script o tempo todo. Ok, então se a gente salvar aqui, no caso eu vou salvar como batch, só para a gente dar uma testada. Beleza, vou fechar aqui,
Isso daqui já não é mais necessário. E a gente vai rodar. Aí eu vou botar a parte fixa do IP, 192.168.0.0 no caso, né? O número inicial vai ser o 1, tá bom? Já o número final vai ser o 254. Ok. O que aconteceu aqui? Bom, o script ele não está voltando o ping, né? Ele só está fazendo uma requisição ping e depois ele aumenta o número disparadamente até chegar ao fim do programa, tá bom? Então, para a gente visualizar que o número está aumentando, eu vou colocar também um eco do número inicial. Tá bom? Vamos salvar aqui e vamos rodar de novo. 2.68.0. O inicial é 1 e o número final é 254. Ok. Ele deu um ping para o primeiro host. Beleza, o que está acontecendo aqui não é isso exatamente. O que está acontecendo aqui é que ele não volta para o start, né? Então aqui tem uma condição para a saída da função start, mas o que a gente está fazendo é não mandando essa condição. Então a gente tem que colocar aqui no final para ele voltar para o start. Tá bom? Salvar aqui, volta para o start. E a gente roda de novo. O inicial é 1 e o final vai pingar. E vocês vão ver que o número vai ficar aumentando aqui disparadamente. Ele vai pingar agora. Vocês podem perceber que ele já está pingando para um IP diferente. Tá certo? Ele está dizendo, ó, esse host não é inacessível. Então a gente poderia botar aqui o programa a rodar e ver a resposta de todos os casos, né? Mas eu não quero essa poluição aqui na minha tela, né? Vocês podem perceber que está no 3 aqui, ó. Aí depois vai para o 4, aí vai pingar para o IP4. Eu não quero essa poluição na tela. Bom, pessoal, o que eu decidi fazer é basicamente o seguinte. Vou ler essa parte daqui do código. O que é isso? Bom, bora ler por partes, né? A linha de código que eu acrescentei aqui, que eu não mostrei para vocês, foi essa daqui. E também essa parte aqui de cima do find, tá bom? Aí o que a gente vai fazer? Além de pingar, ao mesmo tempo que a gente pinga para um IP, né, aqui que está mudando, a gente também vai perguntar se o programa achou uma parte do texto chamada TTL. O que é isso? TTL é Time to Live, tá certo? É basicamente uma informação que aparece no ping, poderia ser qualquer outra coisa. Tá bom? Então vocês podem perceber aqui, ó, TTL. A TTL, no caso, quando eu pingo para minha placa de rede, é 127, 128, certo? É justamente isso. Se a gente encontra a informação TTL, significa que o host foi acessível. Se a gente pingasse para um host que não é acessível, como 192.68.0.2, ele não ia dar essa TTL. Tá bom? Então é só uma instrução que eu estou utilizando aqui. Se vocês quisessem, poderiam utilizar, por exemplo, o bytes. Vocês vão ver, inclusive, em outra aula que eu vou falar um pouco sobre essa TTL. Então ele vai tentar achar isso. Se ele achar, então o error level, que é a variável, digamos assim, global, né, que pergunta se um comando funcionou ou não. Então se a gente voltar aqui de novo para o CMD. Deixa eu fazer uma outra coisa aqui. Dir barra a acho. Beleza, não foi encontrado. Se eu botar o echo do error level, vocês vão ver que vai dar 1. O que é 1? Bom, o error level é uma variável global que ela sempre está olhando para o resultado do último comando que a gente deu. Então, se a gente der um comando dir aqui, barra a, e não achou esse daqui, o valor que ela vai retornar é 1, porque ela não achou. Então, a resposta é falsa, tá certo? Agora, se ela achar, se eu botasse aqui dir, por exemplo, todos os pontos txt, ele ia achar. Aí eu ia chamar aqui o error level, vocês vão ver o 0, certo? Porque ele conseguiu encontrar alguma variável que tenha txt, tá certo? Basicamente isso, é só isso. A gente vai perguntar se existe o error level igual a 0. Se depois desse comando, depois dessas duas instruções, tudo estiver certo, o error level tem que ser 0. Concorda comigo? Se não der, ele não deu 0. E no caso aqui eu criei duas funções que eu ainda não apresentei aqui,
né, que é goTo funcionou e goTo não funcionou, tá bom? Basicamente, se funcionar a função, a gente vai para outra função. Se não funcionar, a gente vai para uma outra função que não funcionou. Eu vou deixar essa instrução do ping aqui embaixo do valor, para sempre voltar para ele. Aí eu vou botar um rain aqui. Bom, a gente não precisa mais dizer em qual a gente está, né? E eu vou botar um aqui funcionou. Beleza, nesse funcionou aqui ele vai ter que dizer que o host está online, né? Então basicamente a gente bota aqui um echo porcentagem fixo ponto número inicial porcentagem inicial, beleza? A gente diz está online, está vivo. E aí embaixo eu vou botar o não funcionou, certo? E aí eu vou copiar a mesma mensagem, dizer que ele não está vivo, tá certo? Nas duas instruções eu vou botar um goToStart, né, para ele poder sair. A gente já pode salvar aqui e ver o resultado. Bora ver. Vou botar um 92.68.0. O valor inicial vai ser 0. Eu vou botar 0. Porque o mais ele está aumentando no começo, né? Então se a gente voltar aqui na função, vocês vão ver aqui, ó. O mais está aumentando no começo aqui. Ele está aumentando o valor dessa variável, o número inicial, no começo. Então eu vou botar 0 para ele já começar a pingar para 1. Entendeu? A gente vai botar aqui 0. Número final 254. E aí ele vai começar a pingar. Olha. E ele vai fazer o trabalho da função aí, tentar achar se o host está vivo ou não está vivo. Outra coisa que a gente pode fazer para acelerar um pouco isso daqui é botar aqui na função ping /n1, por exemplo. Certo? Então, se a gente quisesse, a gente poderia criar uma variável aqui para controlar isso. Então, eu boto aqui set/p e eu coloco aqui predef. Tá? E aqui a gente bota valor extra pro ping. É isso, basicamente. O que eu estou querendo criar aqui é o seguinte. Se a gente vier aqui no ping e colocar o menu help, vocês vão ver que tem muitas opções aqui. Posso inclusive renomear isso daqui. Opções. Beleza. Aí tem muitas opções para o ping. Se a gente quisesse, ao invés de colocar -1, a gente botava aqui, ó, porcentagem predef. Né? Porcentagem. E aí tudo que a gente quisesse adicionar para o ping aqui, qualquer característica nova, era só a gente implementar aqui. Tudo que vem no ping vem antes do IP que a gente quer pingar. Então, todas as opções vão vir antes do ping. Logo, vão vir aqui, ó. Certo? Então, se eu salvar aqui e rodar o programa agora, o ping que eu vou botar é o /n1. Né? Para que o /n1? O -n1. É para ele pingar só uma vez. Tá certo? Isso não é muito legal. Tá? Vai agilizar o seu processo de scanning. Mas ele não vai ficar muito, como eu posso dizer, certo. Né? O ideal é que você deixasse pelo menos aí, sei lá, 3. Tá bom? O ideal mesmo é 4, né? Que é um ping de verdade. Para você saber se o endereço é acessível ou não. Mas o 1, ele só vai pingar uma vez. Então pode ser que o computador não consiga retornar, o computador que recebeu a mensagem não consiga retornar a mensagem, e acaba que você vai achar que ele está desligado, mas ele não está, entendeu? Então o /n1 é mais rápido, quando você quer trabalhar com uma quantidade muito grande de hosts, de repente, ou quer uma resposta muito rápida, mas ele tem esse problema aí de você não ter acesso a muito host, né? Então eu vou deixar o /n1 só para a gente visualizar. Beleza. Isso vai depender da velocidade dos computadores responderem. Né? A velocidade de que o ping vai e volta. Certo? Isso varia muito. Bom, vai demorar aqui um pouquinho, mas funciona, né? Isso que é o importante. É uma coisa que funciona em Batch. Batch é uma linguagem muito simples. É um script muito simples.
mas ele tem implementações muito interessantes. Então eu acho interessante o seguinte, pessoal. A gente tem uma ferramenta, que é o BET, e é bom a gente saber dominá-la, mesmo que ela seja simples demais, né, a gente possa utilizar uma coisa melhor no futuro. A gente saber dominar a ferramenta. Porque quando a gente chegar em uma ferramenta melhor, a gente já vai estar muito bem nela, entendeu? A gente já vai conseguir dominar muito facilmente a outra ferramenta. Então as coisas vão ficando mais simples. Né? Então beleza, ele está pingando aqui. Está vendo quais são os endereços de host que estão conectados. Mas aí você pode estar perguntando, mas ele só achou um endereço aqui, né? É basicamente isso, ele só achou um endereço. Mas o que eu posso fazer aqui é o seguinte, eu posso salvar, por exemplo, os endereços que ele achar com outra função. Então, por exemplo, eu deixo isso rodando e salvo em um TXT o valor do endereço que ele achar. Então, por exemplo, eu boto aqui IPs. Contratos. Tá? Eu salvo como TXT. O log, né? O ponto log. Mas no caso eu vou salvar como TXT. E aí ele vai escrever, né, sobre isso aqui. Ele não vai criar um novo arquivo necessariamente. Ele vai escrever. Bora ver se vai rodar. Então tudo que funcionar ele vai salvar aí. Outra coisa que a gente pode fazer aqui é reduzir esse endereço de IP aí. Vou botar um 92.168.0. Só para uma demonstração, para mostrar para vocês os endereços que eu estou achando. Vou botar aqui do 98 ao 107. Né, que é onde eu sei que tem as opções de IPs disponíveis na minha rede. Eu já fiz um ping, já fiz um teste, então eu sei que eles estão disponíveis. Bora ver. 99 não está vivo. No caso, ele já aumentou aqui. 98 para 99. Ele vai ver se o 100 está vivo. O 100 não está vivo, tá bom? Vai para o 101. Bora ver. Opa. Aqui está dando um problema, tá certo? Então, quando ele encontra um endereço de rede como esse, o 101, que está vivo, ele não está conseguindo falar que ele está vivo. Mas vocês podem perceber uma coisa. Ele está conseguindo escrever que ele está vivo. Olha aqui, ó. Tá vendo? Isso daqui acontece justamente porque a gente utilizou o comando echo aqui só para escrever. A gente tem que utilizar o comando echo também para dizer que ele está vivo. Vou botar aqui antes de fazer a mesma coisa. Tá bom? Rapidão, pessoal. O inicial vai ser o 98. O final vai ser o 107. O barra N. Não, deixa. Bora ver. 99 não está vivo. O 100 não está vivo. O 101 está vivo. Beleza, pessoal. Aí, aqui os endereços estão funcionando na rede. Se a gente fizer o ipconfig de novo, vocês vão perceber que o endereço 101 é o meu endereço. Ele pinga para o próprio computador, tá certo? E acaba encontrando que ele está online. Tá certo, pessoal? Então é isso, vou deixar essa aula por aqui, já está bem longa, mas eu acho que deu para entender bastante quais são os conceitos das coisas. Deixem seu like, se inscrevam no canal, e eu vou estar falando um pouco mais sobre scanners na próxima aula. No caso, na próxima aula, eu vou estar falando para vocês como identificar uma outra coisa enquanto você faz o ping, que é o sistema operacional, tá bom? Então, vocês podem também estar identificando o sistema operacional daquele computador que você está lidando, se é um Linux, se é um Windows, tá bom? Então é isso. Deixe seu like, se inscreva no canal, assistam os outros vídeos aí da série. Valeu, falou!